Eu acho isso muito importante, que as pessoas imaginam muito as emergências ligadas às emergências de bombeiro, de salvamento. Isso Sim, fica muito claro. Mas não é não isso. é. Não é. É planejamento e cada um dentro da sua área. Por exemplo, na área de saúde, nós gostaríamos que cada vez mais nós tivéssemos especialistas não só em resgate, em urgência e emergência, mas principalmente em planejamento. Planejamento para os hospitais, planejamento para, se houver um grande desastre, a capacidade hospitalar, como que nós vamos fazer uma gestão de saúde pública para um grande desastre. Na área de educação, idem. Como que nós vamos trabalhar não só a prevenção, mas a questão de uma resposta a grande desastre. Na área de engenharia, a mesma coisa, reconstruir melhor. Quando tem uma área danificada, como que a gente constrói de uma forma diferente para que não aconteça novamente? Ou construção que possa ser efetivamente. Na área de segurança é muito comum que eles chamam a prevenção do delito através da arquitetura ambiental. Quer dizer, eu previno o delito quando eu faço uma boa arquitetura ambiental. Na área de desastre é a mesma coisa. Quando eu consigo trabalhar isso de uma forma mais adequada. Na área de assistência social, está ganhando uma característica que não tinha no passado, que é o sistema SUAS, o Sistema Único de Assistência Social para Emergências. E também a questão do LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que estabelece abrigo, segurança alimentar para as pessoas em caso de desastre. E uma outra área que está muito forte agora é a área da agricultura. Por incrível que pareça, a agricultura hoje já tem um sistema focado para as emergências e desastres, coisa que não existia até o passado. Sejam bem-vindos. Meu nome é Valtecir Lopes, sou consultor técnico da revista Emergência e hoje o Emergência Entrevista traz um tema muito especial sobre defesa civil e resiliência. Para começar, nós trouxemos assim, um grande especialista com mais de 30 anos de especialidade na área de emergência e de defesa civil. Também é embaixador da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Eu falo o currículo dele daqui a pouco porque eu quero chamar ele primeiro. Sidney, seja bem-vindo à Emergência Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui à disposição, Valdecir, estamos aí à disposição para esclarecer as nossas ações de defesa civil, estamos à disposição. Fiz questão de contar a história do Sidney aqui, ó. Vou contar a história dele com um currículo, ó. Ele é coordenador regional de proteção e defesa civil de Campinas, é membro do GAD, que é o Grupo de Apoio ao Desastre do Governo Federal, é promotor da campanha mundial Construindo Cidades Resilientes. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, para redução de riscos e desastres pelo escritório da ONU. Ele também, como eu disse, foi embaixador aqui da Resiliência do Estado de São Paulo, é coordenador do Centro de Resiliência a Desastre aqui de Campinas, é especialista em redução de riscos e desastres de desenvolvimento local e sustentável. Poxa, que história, Sidney! Sidney, como e por quê? Como e por que começou a relação sua com a defesa civil? A defesa civil realmente é uma atividade muito empolgante, é uma atividade que você precisa se envolver com a atividade comunitária, mas foi muito difícil. A atividade de defesa civil, principalmente você falar 30 anos atrás ou 10 anos atrás, era muito mais complexa. Hoje nós temos uma coisa bem mais estruturada, bem mais doutrinada, do ponto de vista doutrinário mais claro, com guias. No passado era muito mais difícil. Então, realmente é algo empolgante, algo que as pessoas, você precisa ter muita empatia pela sociedade. E é um trabalho que eu acho que eu me dei muito bem na atividade de defesa civil e resiliência. Eu não tenho dúvida que você tenha se dado muito bem. Tanto é que ontem, você achou que eu esqueci, né? Ontem não lembro qual é a data aí, mas recentemente você recebeu uma medalha pelo cinquentenário da Defesa Civil. Conta pra nós como foi. É, o, Foi em Campinas? Não, foi no Palácio dos Bandeirantes, foi o próprio governador que fez a entrega, né? Então, ó, vários especialistas do Estado que contribuíram, a Defesa Civil do Estado, o Coronel Araújo Monteiro,
que presidiu o evento em conjunto com o governador. E realmente é muita satisfação, é muito importante. A gente, eu entendo, no passado eu não me preocupava muito com isso não, hoje eu entendo que isso é importante, porque o reconhecimento ele vai criando cada vez mais gordura para você aumentar o trabalho para os próximos que estão chegando. Então isso é muito importante, o reconhecimento da Defesa Civil do Estado, ele é fundamental para os que estão chegando aí para perceberem que é um trabalho. Hoje, todas as cidades do estado de São Paulo possuem uma viatura de defesa civil. É uma coisa que há 10 anos atrás nós não tínhamos nem essa ideia. Então mudou muito a estrutura e é importante que a gente fale sobre isso. Que legal. Sidney, nós tivemos também aí, você foi promotor da ONU para cidades mais resilientes. Conta para nós, por exemplo, o pessoal sabe o que é defesa civil, mas conta para nós que isso é uma coisa bem diferente, ou seja, bem mais interessante, ou melhor, a visão é macro, né? É macro porque ela envolve globalmente, mundialmente. Então nós representávamos aqui o Escritório das Nações Unidas no Panamá, que mexia a América e Caribe, e eu fiquei responsável pelo Brasil. Então nós ficamos em primeiro lugar no mundo, com 1.078 cidades que fizeram adesões, isso não é pouca coisa, e nós tivemos aí o alinhamento de várias estratégias internacionais. Parece uma coisa simples, mas não é. Você alinhar estratégias do nacional com alinhamento internacional não é pouca coisa. Por exemplo, sistemas de COI, Centro de Operações de Emergência, nem todos os lugares adotam isso. Com a Covid, nós percebemos que você precisa ter alinhado isso devidamente com a saúde, com o Ministério da Saúde, porque eles adotam a terminologia COI. E as defesas civis não adotam essa terminologia. Então são situações assim, scorecard, que é uma autoavaliação que cada município tem que fazer para preparação para situações de desastre, seja na área da saúde pública, seja na área da educação, seja na área de refugiados, seja na área de alimentação. Por exemplo, nós não tínhamos noção da importância que você ter um sistema de segurança alimentar para garantir alimentação em situações de grande desastre. Então são situações que o Brasil não tinha muito alinhamento. Então isso tem sido uma coisa muito importante para a gente avançar cada vez mais. Bem, falamos aí da ONU, né? Não tinha ideia de que dessa complexidade. Pensando nisso, e nós somos resilientes? Somos porque se não fôssemos nós já estávamos numa situação muito mais grave, porque é impressionante o que acontece aqui e a forma com que ainda nós estamos sobrevivendo. É muita coisa, é muito... O Brasil... Vindo de você, eu fico otimista. Não, mas pode ter Sidney, certeza. Posso? Pode ter certeza que tem muita coisa boa acontecendo em vários locais, várias cidades, várias organizações, tem muita coisa boa. E você percebe isso quando você vai para fora do país. Quando você vai nos encontros, nas plataformas, nós tivemos em vários países, quando tem uma representação brasileira ali, ela está apresentando uma questão com conteúdo, não é pouca coisa. E é isso que a gente precisa valorizar mais. As pessoas não têm a dimensão da importância dos encontros internacionais em apresentar projetos. Nós estávamos até citando recentemente o Coronel Barros, né? Coronel lá do Barros. Paraná. Saudações, Barros. Coronel Barros lá da Sobrasa. Tem que apresentar projeto. Tem muita coisa boa no Brasil que precisa ser apresentado. Então, os outros países, Campinas, quando recebeu o prêmio Sasakawa, que é o mundial que a gente chama de redução de risco de desastre. Só 2 cidades têm isso no Brasil, Belo Horizonte e Campinas. Campinas concorreu com 31 países, com 60 projetos. E não estamos falando de projetos, são projetos de governos nacionais. Ganhar isso é uma coisa muito difícil. Então você percebe que tem várias cidades, várias organizações que têm projetos muito interessantes e que precisam ser valorizados. Tá? Precisa dar visibilidade. Tem muita coisa boa no Brasil, a despeito de muita coisa que a gente percebe aí que não dá certo e que a gente brinca até o seguinte, só faltava dar certo. Só faltava dar certo. Só faltava dar certo. Mas nós somos resilientes, sim. Que bom, que bom. Posso citar o trabalho aí do Barros junto à Sociedade Brasileira Sim. de Salvamento Aquático
que é um dos municípios mais resilientes contra o afogamento, né? Exatamente, exatamente. Tem muita coisa boa. E isso aqui é o micro dentro do seu, né? Porque Exatamente. você tem tudo É e isso. dentro do seu É isso. você Eu encaixa. viajei para todas as regiões do Brasil, para a questão de cidade resiliente. Nós percebemos como tem coisa boa no Brasil, como tem coisa que pode ser valorizada, como tem coisa que falta colocar metodologia, colocar no papel e divulgar. Infelizmente, a gente percebe que há uma distância enorme de política de governo em relação a isso. Mas eu sou resiliente no sentido de que tem que ser feito sim. Nós temos que avançar sempre nesse trabalho, seja com o setor privado, seja com as organizações não governamentais. Isso é um trabalho que precisa ser valorizado. Poxa, vamos aí continuando esse assunto no sentido que a gente podia falar um pouquinho das mudanças climáticas, né? Sim. Porque a gente pega ali dentro desse setor, você viu que isso todo ano nós enfrentamos essas situações, né? Como que vocês estão vendo isso? Eu tenho uma posição muito clara hoje, a minha posição, há muita discordância no meio, né? Eu encaro, nós vivemos uma emergência climática. Já não é mais uma situação de mudanças ou só de extremos. Nós vivemos emergências climáticas. O que nós vivemos hoje, a questão da saúde pública, a questão da saúde animal, a gente chama de saúde única, a integração homem, meio ambiente e os animais, ela é fundamental. E tudo isso tem a ver com as questões das emergências climáticas. Hoje nós convivemos com situações adversas que precisam ser encaradas na mesma propriedade. Quer dizer, não dá para você trabalhar. E na área de resiliência, nós trabalhamos 3 tópicos que são fundamentais. Primeiro, você tem que ter governança. Governança para emergência, para desastre, você tem que ter uma governança. Segundo, você tem que mapear muito claramente o que você quer enfrentar. Isso tem que estar muito claro. E terceiro, recurso financeiro. Não dá para deixar isso dissociado. É uma coisa fundamental. Se você consegue esses 3 tópicos, a gente chama de 3 passos fundamentais, você consegue avançar para outros passos. Se você não conseguir ter governança numa cidade, na sua organização, você não tem mapeado efetivamente o que você quer, onde você quer chegar com resiliência, e não tiver recurso financeiro, você não tiver o empoderamento financeiro para os projetos, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, é fundamental que as políticas públicas sejam cada vez mais envolvidas na questão de emergência climática. Ela existe. Ela existe. Puxa, e quando a gente pensa assim, e a formação, por exemplo, você tem uma grande experiência, décadas nisso, né? E essa formação desse pessoal, como que fica? Eu acho isso muito importante, que as pessoas imaginam muito as emergências ligadas às emergências de bombeiro, de salvamento. Sim. Isso fica muito claro. Mas não é isso. Não é. Não é. É planejamento e cada um dentro da sua área. Por exemplo, na área de saúde, nós gostaríamos que cada vez mais nós tivéssemos especialistas não só em resgate, em urgência e emergência, mas principalmente em planejamento. Planejamento para os hospitais, planejamento para, se houver um grande desastre, a capacidade hospitalar, como que nós vamos fazer uma gestão de saúde pública para um grande desastre. Na área de educação, idem. Como que nós vamos trabalhar não só a prevenção, mas a questão de uma resposta a grande desastre. Na área de engenharia, a mesma coisa, reconstruir melhor. Quando tem uma área danificada, como que a gente constrói de uma forma diferente para que não aconteça novamente? Ou construção que possa ser efetivamente. Na área de segurança é muito comum que eles chamam a prevenção do delito através da arquitetura ambiental. Quer dizer, eu previno o delito quando eu faço uma boa arquitetura ambiental. Na área de desastre é a mesma coisa. Quando eu consigo trabalhar isso de uma forma mais adequada. Na área de assistência social, está ganhando uma característica que não tinha no passado, que é o sistema SUAS, o Sistema Único de Assistência Social para Emergências. E também a questão do LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que estabelece abrigo, segurança alimentar para as pessoas em caso de desastre. E uma outra área que está muito forte agora é a área da agricultura. Por incrível que pareça, a agricultura hoje já tem um sistema focado para as emergências e desastres, coisa que não existia até o passado. No passado era uma coisa muito localizada. Então hoje tem um sistema focado
nas emergências focadas na agricultura. Então, acho que isso é que é importante, é como que nós vamos preparar profissionais na sua área de atuação para atender desastre. A psicologia já há muito tempo vem fazendo isso, a enfermagem e outras áreas. Só que a gente precisa ampliar mais, focado na resiliência. Resiliência e redução de risco de desastre, não só na urgência e emergência. Não só na urgência e emergência, né? Isso. Olha, dentro desses desastres, a gente tem aí guerras e terrorismo. Como que você vê essa situação, principalmente de guerras, né? Grandes catástrofes, guerras. Por exemplo, nós somos um país de paz, né? A gente não tem esse tipo de problema, mas se prepara para tudo, né? Não, é interessante que recentemente, até numas pesquisas que teve aqui no Brasil, ano passado, a guerra entrou como um item que não era nem pontuado. Quer dizer, a população começou a ter essa noção, essa preocupação. Isso nem existia. E aí tem a questão. Talvez porque não tivesse preocupação. Exatamente, mas é E sinal agora? é sinal que há uma preocupação. Sim. Então é fundamental que você tenha um sistema de defesa muito forte. Um sistema de defesa, não é só defesa territorial, defesa civil, inclusive. Porque, sob o pretexto de uma invasão, de uma ajuda humanitária, você invade um país. Sob o pretexto, eu vou ajudar. Não, tem normas, tem critérios, nós temos capacidade de resposta. E aí, o direito internacional humanitário é o que baliza a defesa civil no mundo. Então, existem 15 tarefas que são preconizadas no direito humanitário internacional, e na qual a defesa civil segue. A cor laranja e a cor azul, ela segue esse regramento internacional. Ela segue o regramento do direito internacional humanitário. Você tem a Cruz Vermelha, que tem aquele símbolo que também está no direito internacional, e o nosso também está. Nós podemos entrar em áreas de conflito, porém, sobre limites que o direito vai dizer. Então, quem trabalha em defesa civil tem que conhecer o direito humanitário. Eu diria que é uma obrigação. Infelizmente, isso não acontece. Nos cursos que a gente percebe, a nível geral, nos cursos de defesa civil, esse assunto nem entra em discussão. E isso é fundamental. Ah, mas nós vamos nos preparar para a guerra? Não. Você tem que conhecer a história, você tem que se preparar para poder passar o futuro, porque isso faz parte da nossa doutrina, do nosso trabalho. Puxa, que interessante. Nós estávamos num cafezinho, Sidney, e aí acabamos falando daqueles viés de normalidade, né? Porque a gente estava discutindo agora a coisa do micro agora, né? Lembrei Sim. uma coisa do micro. Quando vai acontecer algum acidente, você chega e aquelas pessoas não querem sair dali, não Sim. querem se deslocar. O risco, você falou muito bem ali sobre esse assunto. Sim, existe sempre uma preocupação muito grande de como que quando você entra numa área de risco, você entrou numa área de conflito. E como que você vai trabalhar esse conflito? Qual é você ter a percepção, não só a empatia, eu tenho que ter estratégia de como eu vou fazer a abordagem, inclusive para a retirada daquela família, da solicitação para que ela saia de uma área de... Isso não é fácil, isso não é uma situação. Nós já tivemos situações assim adversas muito graves, que às vezes é o vaso que ela tem ali, uma planta que ela tem ali. Aconteceu em vários estados a questão dos animais, o animal faz parte da família Sim. e ele precisa ser tratado como tal. Então, tudo isso precisa ser muito bem trabalhado, e quem está indo a campo, quem está indo para a área de crise, ele precisa conhecer estratégia. Como ele vai fazer isso? Então, a gente brinca até o seguinte: a OTAN não trabalha com a guerra cognitiva, a defesa civil vai ter que trabalhar com a questão cognitiva também. Ela vai ter que aprender como lidar com a questão cognitiva, porque a situação ela é adversa, e você vai ter que se preparar para enfrentar essas situações. Cada situação é uma situação diferente e que você vai precisar se moldar a isso. Você participou de várias ocorrências também, né, Sidney? Várias. Eu participei de cinco tornados no Brasil. 5 tornados. O primeiro que eu participei foi em 91, foi o de Itu, que foram 15 mortes. Foi um ônibus que foi atingido. Acho que foi o pior.
tivemos em Indaiatuba, também foi uma situação. Puxa, tô Em pertinho Indaiatuba também. foram dois, que na realidade no mesmo, quando pegou Itu, pegou também, Porque é do é lado, do né? lado, é do lado, e tivemos que auxiliar na decretação de situação de emergência, na situação, na época da calamidade. Ficou tudo totalmente sem energia em Indaiatuba, tinha um presídio, uma cadeia pública feminina, o que que se faria com o hospital? Foi uma situação bastante adversa. Campinas, que teve uma microexplosão, que é basicamente um tornado que deu 45, 48 quilômetros de raio de destruição, 2.400 árvores foram destruídas naquela situação, mais de 500 moradias. Campinas tem uma estrutura muito forte e resiliente. Jarinu também, Jarinu, e outras que nós tivemos em Sumaré, que aí estão na classificação mais ainda de vendaval, não entrou na classificação de um tornado. Pirassununga também. Então, situações muito graves. Coisas que nos preocuparam. O acidente da Voo e Paz, nós também foi uma atividade na minha região, né? Uhum. Do ano passado. Do ano Foi em passado. Vinhedo, foi em Vinhedo. Foi enviar. E aí nós tivemos o trabalho com 5, 6 cidades que tiveram um apoio ao Corpo de Bombeiros, que coordenou as ações. Foi uma ação muito rápida, uma ação muito efetiva do governo do estado, do governo federal. Foi um trabalho bastante intenso que nós estamos. Ocorrência tem bastante, viu? E às vezes a gente não dá muita. Você não tem muita noção, mas para mim um dos mais difíceis foram acidentes de ônibus com mais de 15 vítimas. Quando você tem um acidente rodoviário que envolve 15, 20 pessoas, nós pegamos em Araras em 98, que deu 54 mortes no local. Quer dizer, essa foi um acidente aeronáutico. E você fazer todo esse translado tudo para Campinas, toda a atividade foi feita em Campinas, os corpos queimados, foi muito difícil a identificação. Então foram situações muito difíceis. Hoje nós temos a estrutura de Estado, a estrutura melhorou muito do que era no passado. Mas mesmo assim eu diria que quando você tem um acidente aeronáutico, você tem plano de assistência às famílias. Isso já tem portaria, já está bem definido. Quando você tem um acidente rodoviário de ônibus, não tem nada. Não tem psicólogo, não tem assistente social, certo? Vai cair no colo da prefeitura, vai cair no colo ali do Eu já Estado. tive a E é experiência de isso, fazer é atendimento isso, de é isso. múltiplas vítimas É no isso, é muito ônibus. complicado. Pra gente que chega ali tentar fazer aquele tipo É de isso, triagem. No papel é bonito a triagem, funciona na é aula, isso. no curso, no simulado, né? Mas na real, simulado, lembrei. Bem, esse dia eu tava discutindo assim, poxa, a gente tá com 30 anos nisso. Então, assim, as emergências nunca funcionam como a gente treina. Não, Sempre dá diferente. Sempre. Sempre tem alguma coisa diferente que não bate com o treinamento do simulado. Claro que quanto mais você treina, fica muito mais fácil o atendimento. Isso é sem dúvida. E os simulados? O que você dá dica pra gente aí, que você participou de vários simulados antes, viu os simulados mudarem de várias formas, não, integração, hoje tudo. mudou, muita coisa mudou. Eu Para tenho melhor também, né, para Sidney? melhor. Pô, graças. Algumas resistências eu tenho, por exemplo, aos de aeronáutica, eu tenho algumas resistências que eu entendo. Quando eles falam completo, o ESEAC completo, para mim teria que ser até o serviço funerário. Uhum. Teria que envolver tudo. Não somente a treinar o pessoal em primeiros Sim. socorros, ela tem que ter uma outra abordagem, porque o que nós vamos ter são pessoas no sistema funerário. Essa é uma questão. Hoje nós estamos adotando os simulados de mesa, que é o da Organização Internacional de Telecomunicações da ONU. É a ferramenta que a gente tem adotado hoje para fazer. Fizemos recentemente um de vazamento de um produto biológico envolvendo diversas áreas, é uma ferramenta que a gente tem adotado. O que a gente tem feito hoje? Um mapa de conectividade para situações de desastre. É um mapa mundial que estabelece um regramento de onde passam as fibras óticas nas regiões e se houver um grande desastre, como é que você vai ter redundância para atuar. Então a gente tem adotado muito essa ferramenta, que as pessoas não têm às vezes a dimensão. Eu digo às pessoas, os órgãos que estão participando, ele está com a sua normalidade, mas se interromper o sistema de conectividade, como é que nós vamos? Qual é a redundância que nós temos para efetivamente suprir aquilo? E a partir daí você vai criando simulações de mesa no sentido de
de dar um atendimento mais adequado. Agora, o simulado, ele tem que ter envolvimento de pessoa com deficiência, ele é fundamental, e isso está dentro de um scorecard Sim. que a ONU preconiza. Quando você fizer o scorecard para pessoa com deficiência, o quanto você está inserindo esse pessoal na discussão. Mais do que isso, se você vai envolver pessoal com deficiência, eles devem estar envolvidos na discussão. Não é simplesmente Ser só vítimas do seu só vítima. cenário, não. Ele Exatamente. tem que estar. Ele tem que estar envolvido. Então, eu acho que mudou muito para mim. Por isso que eu falo, eu acho que eu que estou da década passada aí, já estou. Muita coisa melhorou. Muita coisa a nível de Brasil, tem muita coisa boa acontecendo aí. Altamente atualizado, Sidney. Sim, Show de bola. Já estou pensando em coisas aqui que vou querer fazer. sim. Que legal, Sidney. Eu quero me convide, que eu gostaria de participar, se for possível, de alguns aí quando você Precisa tiver. envolver todo mundo, pessoal. Não, não, não tem outro caminho. Você precisa envolver, porque a Covid foi a grande demonstração disso. Nós nos preparávamos para um monte de coisa, um monte de simulado, um monte de coisa. Nós ficamos de joelho, literalmente. Depois nós tivemos que repensar, refazer, e um monte de coisa que não deu certo precisa ser revista e precisa ser melhorada. Porque realmente foi uma situação de guerra, foi uma situação difícil globalmente, e eu diria para você que o Brasil deu conta, o Brasil conseguiu fazer o atendimento. Alguns casos isolados que extrapolou realmente até o limite do bom senso, mas na realidade, no geral, o Brasil conseguiu dar um bom atendimento, porque tem um sistema de saúde, tem um sistema, pode ser precário, pode ser o que for, mas temos um sistema único de saúde e que foi se integrando com outros órgãos. Isso não, nós não podemos perder. A área de defesa civil não pode se distanciar da área do Sistema Único de Saúde. Ela tem que estar envolvida diretamente e na normalidade. Poxa vida. Show de bola. Sidney, eu não imaginava tudo isso sobre defesa civil. Não fazia ideia desse macro, né? Porque a gente fica pensando só nessa parte pequena ou falha nossa também de não se envolver mais. Eu acredito que a falha seja mais nossa, da gente não se envolver mais com vocês e entenderem todo esse sistema, né? Espero que quem esteja nos vendo veja que você tem que correr atrás aí da sua defesa civil e entender um pouco mais como funciona esse sistema. E um perrengue, assim, que você falou dos perrengues aí, você falou do ônibus aí, teve algum outro perrengue que te chamou muita atenção? Demais, é o que mais tem é Perrengue, mas perrengue. sempre tem um que marca. O óculos, eu te contei a história do óculos, né, que ele me marcou. É. Mas esse Não, não, nós tivemos, brincadeira. tivemos várias situações adversas, difíceis, mas eu diria uma coisa que o pessoal até brinca comigo. Nós tivemos um acidente rodoviário uma vez próximo do aeroporto de Viracopos, um acidente com um ácido. O motorista foi a óbito e houve um vazamento muito significativo. Mas um frio, uma noite, você fica. E aí envolveu outras cidades, envolveu Indaiatuba, Campinas, e atingiu um curso d'água. Aí a situação foi bastante complicada e você fica na madrugada, tudo, e precisava de mais equipamento, porque já era muito cal que jogavam, enfim, era o que tinha É o que disponível, tinha. tudo que era, podia ser, era feito. E aí, em um determinado momento, lá num ponto de encontro, chega lá um chá muito quente e bastante empada. Pô, foi tudo que nós que Que gostaríamos naquele momento, né? Fome, frio. Aí a Bela pergunta, mas quem pediu isso? Aí vem não, ninguém pediu. Nós pedimos pá e enxada. chato. Aí É, veio o chá. foi uma interpretação. A comunicação ela é muito importante. A pessoa está brincando. Não, é um fato que aconteceu. E eu achei que alguém tinha doado alguma Não, coisa, não é que alguém pediu, estava pedindo mais pá e enxada, vai porque eu enxar. precisava mexer não tinha pessoal e não tinha nem pá e nem enxada para mexer no cal que estava. Mas a comunicação ela é fundamental e isso serve de lição para nós, porque você só consegue fazer isso se você tomar café na normalidade com outro órgão, com outro parceiro.
Ele tem que entender o que você faz e como você faz. Uma outra questão, entende-se que é a Defesa Civil que vai coordenar ou vai comandar. A Defesa Civil é um órgão de coordenação, de apoio, sempre a um outro órgão. Se nós estamos com a saúde, que está coordenando a Covid, nós estamos do lado da saúde, representando a saúde. Nós não estamos dando ordem, seja lá o que for. Seja com bombeiro, seja com qualquer outro. E aí um detalhe que é muito importante. Quem vai fazer o papel que a gente chama de formulário de desastre é a Defesa Civil. Ela que vai representar o prefeito, o governador, perante aos órgãos técnicos, ao governo federal e ao governo estadual. Então, ela tem que se envolver para saber o que tem que ser feito para a decretação de situação de emergência ter validade. O que adianta você decretar uma situação de emergência e depois ela não for homologada e reconhecida pelo governo federal? Aí uma Câmara de Vereadores vem questionar por que o critério que se adotou para enfrentar uma emergência, remanejando o dinheiro da educação para atender a emergência e que não foi devidamente reconhecido. Você vai ter problema jurídico, vai ter problema político. Então, a Defesa Civil ela é um órgão de gestão importante e que precisa ser valorizada como órgão de gestão de gabinete do prefeito. Não pode ser um órgão que simplesmente fica na ponta como uma secretaria meramente de resposta. Poxa. Sidney, me chamou durante a entrevista uma coisa que você falou que me deixou bem animado e bem otimista, que eu perguntei se nós éramos resilientes, né? E perguntei até um pouco Sim. achando já a resposta, né? Um pré-conceito de achando a resposta, e você falou que nós somos resilientes mesmo. Somos muito resilientes. Pensei nisso e falei assim, se ele falou isso, quem te inspirou? Quem na sua vida te inspirou? Eu acho Qual a que sua motivação, sua inspiração para tudo isso? é a missão. Você tem que. Por exemplo, nunca fui filiado a nenhum partido. Nunca tive nenhuma vinculação política partidária. Não que eu ache errado. É uma questão de posicionamento. O alinhamento que eu tenho é de deixar, poder fazer, ajudar. Essa empatia que eu entendo que ela é importante com a sociedade. Isso é fundamental. É normal fazer, você tem que fazer isso. Então, acho que isso é uma coisa absolutamente normal. E acho que nós precisamos ter um envolvimento mais político, sim. Precisamos ter gente envolvida, gente lutando, né, mas não é a minha área. A minha área, basicamente, é atender, fazer o que. Se eu puder salvar uma vida, tá valendo. Se puder salvar várias para mim. E minimizar o sofrimento das pessoas. Quando você pega um acidente rodoviário, os familiares chegam para ver, é outra história. Ou um acidente aeronáutico, ou a Covid, onde as pessoas não podiam nem enterrar de forma digna, né, um parente. Tudo isso tem que fazer parte de um planejamento, já esperando um futuro desastre. Como que nós vamos minimizar o sofrimento das pessoas? Como é que a gente pode melhorar isso daí? Isso pode demorar 10 anos, 20 anos, mas ela tem que acontecer. Poxa, conversamos com esse abençoado que é o Sidney. Sidney, nosso programa está chegando no finalzinho. Deixa uma mensagem pra gente aí do que você Eu acho que eu que agradeço, na realidade, a oportunidade de poder. A gente está sempre falando aí da atividade de defesa civil, mudou muito, posso te garantir isso. Tem mudado muito, só que eu tenho sempre muito medo. Quando cresce muito, também pode ir se perdendo. A gente precisa ter muita cautela. A Defesa Civil ela não pode perder a trabalho sistêmico. Ela não trabalha sozinha, ela tem que trabalhar com os outros órgãos. Se ela resolver fazer atividade de resposta, executando a atividade de outros órgãos, ela perdeu a sua capacidade de gestão. Então, acho que isso é muito importante. Trabalho sistêmico, integração com o que está dando certo, onde está dando certo. Está com dúvida, pega o avião, vai lá fora, vai verificar o que está dando certo, vai para outro estado, vai para outra cidade. Eu acho que isso é importante. Muito obrigado. Conversei com Sidney Furtado Fernandes, especialista em defesa civil. E o Emergência Entrevista fica aqui. Até o próximo.